Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito top. Os tipos de base. É isso mesmo, você aí que estava na dúvida, não sabia qual o seu tipo de base para o seu tipo de pele, ficava meio perdida, nunca acertava, sua base não saía, né, com o acabamento final do jeito que você queria, seus problemas acabaram. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as coberturas das bases. Então vou começar aqui falando dos diferentes tipos, né? Porque como vocês sabem, tem muitos e muitos tipos de base no mercado, gente. Tem várias marcas, vários preços, né? Com coberturas diferentes que a gente vai estar batendo muito nessa tecla hoje, tá bom? E vou começar aqui falando também, né, dos diferentes compostos, das texturas, enfim, hoje a gente vai tirar aqui toda e qualquer dúvida, né, que a gente possa ter em relação aos tipos de base. Gente, tem bases por aí que são cremosas, que são líquidas, que são mais densas, já tem outras bases que têm uma cobertura altíssima, tem umas bases que têm uma cobertura média e já tem aquelas bases que são mais fluidas, né? Como eu falei para vocês, tem muitos tipos e várias texturas. Vou começar aqui falando para vocês do primeiro tipo de textura de base, que é a base de baixa cobertura. Minha garganta tá seca aqui, né, gente? Mas vamos nessa. A base de baixa cobertura, gente. O que é uma base de alta cobertura? Já vou começar aqui de baixa cobertura, aliás. Já vou começar aqui mostrando para vocês. Essa daqui é da Mary Kay Play. Uso, tá? E olha só, vou pegar aqui uma plaquinha, que aí a gente já vê. Uma base de baixa cobertura, ela é uma base mais fluida, ela é uma base mais líquida, assim, ó. Ela é, ó, bem líquida mesmo, é tipo uma aguinha, estão vendo? Bem molinha, ó. Escorre bastante, tá vendo? Ela é muito fluida, gente. Jarina, certo, agora eu já sei o que é uma base de baixa cobertura. Mas para quem quer indicado uma base de baixa cobertura, bem, eu gosto de utilizar bases de baixa cobertura em peles que são aquelas peles tipo assim, bundinha de bebê, né? Peles jovens, né? Peles de adolescentes, peles que não tem marcas, que não tem manchas, peles de crianças, pele que não tem imperfeição. Por quê? Essas peles são bem mais lisinhas e essa base, por ela ser muito líquida, ó, parece uma aguinha, estão vendo? Ela dá um acabamento bem mais natural na sua maquiagem. Por que que essa base ela é tão líquida assim, ó? Ela é uma base, a base de água, é isso mesmo, gente. Por isso ela é tão líquida, ó. Ó, ela é super fácil de espalhar. Ela é muito aquosa, então ela é a base de água. Estão vendo? Muito facinho de espalhar, é bem líquida mesmo. O segundo tipo de base que eu quero falar e eu quero mostrar para vocês é a base de cobertura média. Existem também muitas marcas, como vocês já sabem, mas tem as que eu utilizo, as que eu conheço e as que eu recomendo. Uma base de cobertura média que eu utilizo muito é essa daqui, da Mary Kay. Gente, como que a gente identifica uma base de cobertura média? Uma base de cobertura média, como eu falei para vocês, eu utilizo no atendimento e para fazer uma maquiagem mais elaborada. Ela tem uma cobertura um pouco mais forte que essa daqui, que é uma base de cobertura baixa. Ela já não é tão líquida, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela já demora mais a cair, tá vendo? Ela já é um pouquinho mais cremosa, ela é mais consistente, ó. Então, como vocês podem ver, ela demora mais pra escorrer do que essa outra daqui, que é líquida. Então, gente,
esse tipo de base aqui eu uso muito em atendimento. Ela já tem uma cobertura maior, certo? Como eu falei pra vocês. E pra quem quer indicado esse tipo de base. Gente, esse tipo de base, ele cobre melhor. Eu gosto, como eu falei pra vocês, pra utilizar em atendimento, porque tem cliente que tem manchinha, tem cliente que tem uma pele um pouco mais... Como é que eu vou explicar pra vocês aqui de uma maneira que vocês entendam? Que tem manchas de acne, que tem manchas de melasma, então essa já dá uma cobertura maior. Não que a base vá 100% fazer tudo, né? Porque tem a parte do corretivo também, que é para neutralizar essas manchas, mas aí já é uma outra aula, eu vou deixar para a próxima. Hoje o foco mais é na questão da consistência das bases. Então, para quem aí quer uma cobertura maior, né? Mais durabilidade também, ela dura mais, tá? Para quem aí quer uma maquiagem mais elaborada, uma maquiagem mais trabalhada, pode apostar nessa base de cobertura média. E essa base, no composto dela, ela já tem um pouco menos de água do que a primeira base, que foi que eu mostrei pra vocês, que é de cobertura baixa. Essa aqui, a segunda que eu tô mostrando, é de cobertura média. Ela já tem um pouco menos de água e ela já tem um pouco mais de óleo vegetal. E por que que tem óleo vegetal nessa base, gente? Porque ela ajuda a nutrir a pele, ajuda a dar mais fixação na pele, né? E aumentar a durabilidade. Sua maquiagem vai durar por mais tempo. Então, olha só que legal. O outro tipo de base que eu quero falar pra vocês é essa basezinha aqui, de alta cobertura. Essa é uma opção bem baratinha, tá estourando aqui a câmera, mas eu vou tentar focar pra vocês. É a base da Dalla, tá, gente? Ela é uma base de alta cobertura. Jarina, como que eu identifico, como que eu sei identificar uma base de alta cobertura, gente? A base de alta cobertura é uma base muito densa, é uma base bem grossa, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim como eu mostrei esse tipo de base anterior. Ela é uma base muito grossa. Vamos lá. Então, olha só. A minha já tá acabando. Ó, como vocês viram, ela nem escorre. Então, você vai identificar uma base que ela é mais densa, ó. Essa daqui desce mais rápido, que essa eu falei pra vocês que é de baixa cobertura. Essa daqui já desce um pouquinho mais devagar e essa ela não sai nem do lugar, né? Ela é bem concentrada mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês ela na pele. Ela é aquela base que tem uma cobertura, ó, bem rebocão. Eu peguei só um pouquinho e olha só a quantidade, né, que ela cobriu. É bem rebocão mesmo. Então, essa base, meninas, de alta cobertura, ela é uma base mais densa e eu gosto de utilizar ela para misturar com outras bases. Por que que eu não utilizo essa base pura? Gente, essas bases de altíssima cobertura, elas tendem a rachar mais depressa. Elas não têm a mesma durabilidade que uma base de média cobertura, porque elas são muito pesadas, então se atentem na hora de estar utilizando essas bases, tá? Bases com cobertura muito pesada, com aquele estilo rebocão, a gente precisa de uma quantidade de pó maior para poder selar, tá? Senão ela não segura na pele, ela não fixa, porque ela é muito densa, ela vai acabar escorrendo. E ela não vai durar por tanto tempo. Então, ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês a diferença das bases na plaquinha e a diferença aqui na minha mão. Essa daqui eu ainda não tinha provado, né, que é de cobertura média. Então, olhem só, cobertura baixa, cobertura média, alta, que é essa daqui da Mary Kay, e vou pegar aqui um pouquinho mais, cobertura altíssima, ó, rebocão, que é essa base mais densa da Dalla, olha só. Então, são bases totalmente diferentes e que são para estilos de pele diferentes, tá, gente? Então, a gente tem que se atentar a isso. Essa base, que ela é mais densa, eu não recomendo para você aí que tá me assistindo, que tem linhas de expressão, que tem pele madura, que é pele madura, né? São pessoas com mais idade, que tem aquelas marquinhas aqui. Essa base, ela não vai cair bem, tá bom? Se atentem muito.
Então, eu utilizo essa base de alta cobertura, como eu falei pra vocês, pra misturar com outras bases, porque é pra obter mais cobertura. Jarina, vamos recapitular aqui, vamos lá, gente, antes que vocês esqueçam. Essa base aqui, ó, que é a base de baixa cobertura, ela é uma base que tem mais água, então eu gosto de utilizar ela tanto para pele seca, né, porque a pele seca, ela vai dar uma equilibrada com essa base, e ela vai acabar puxando a água que tem aqui nessa base e vai deixar a pele hidratada, a pele nutrida, não vai deixar aquele aspecto de ressecamento. A base de cobertura média, quando você quer uma maquiagem mais elaborada, como eu falei para vocês, eu utilizo muito no atendimento. E em peles mistas e oleosas. E a base Rebocão eu utilizo para fazer misturas com as outras bases quando eu quero uma cobertura um pouco maior. Não utilizo essa base Rebocão, tá? Pura e nem atendimento, porque a pele de atendimento é uma pele diferente, mas aí a gente já vai para uma outra história. Então, se você em casa tiver uma base como essa, você pode estar adicionando algumas gotinhas de diluidor ou uma base menos densa para você poder misturar e obter um equilíbrio. Essa daqui, ó, de média cobertura, eu também gosto muito de colocar o diluidor. Eu deixo a base mais fluida e fica mais fácil de trabalhar. O diluidor que eu utilizo é esse daqui, da Ana Paula Marçal, tá? Só para vocês saberem. Utilizo muito, tanto na cobertura média quanto na cobertura alta. Na cobertura baixa não utilizo porque o diluidor, ele tem uma função de deixar a base ainda mais fluida. Então essa base aqui, ela já tem muita água nela, já tem muita fluidez, eu não preciso, tá bom? Então esse foi o nosso aulão de hoje, né? Foi tudo muito bem explicadinho. Eu espero que vocês utilizem muito essas dicas e eu tenho certeza que ela vai fazer toda a diferença na hora de você estar escolhendo sua base.